Queridos, hoje nós começamos uma nova série e eu estou empolgado com essa nova série. São só 3 sermões durante o mês de abril. Você terá a oportunidade de ouvir hoje, dia 7, dia 14. Eu pulo depois o domingo, que é de Páscoa. Vou pregar sobre a ressurreição de Jesus. E depois, no dia 28 deste mês de abril, nós terminamos. O tema é sabedoria no falar. A Bíblia, meus irmãos, tem muito a dizer, a nos ensinar sobre falar, sobre o uso da língua. E se você olhar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, se lembra de vários textos que falam disso. Porque a vida é composta de palavras. Você deve ter observado que em quase tudo nós usamos palavras. E hoje, não só palavras ditas, mas escritas, às vezes mensagens instantâneas. Você pode imaginar a sua vida hoje no culto, foi toda ela, a grande parte, marcada por palavras. Cânticos são palavras. Eu agora estou pregando a palavra. Eu apresento visitante usando a palavra. Então, a nossa vida é grande parte falar. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, a língua pode fazer o bem como pode fazer o mal, pode edificar como pode destruir. Então essa é a expressão, a morte e a vida estão no poder da língua, no sentido emocional. Você pode colocar alguém para cima, para baixo, encorajar ou destruir. Mateus 12:37, Jesus diz: por tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Anteriormente, os versos anteriores, Jesus fala assim, que a boca fala do que o coração está cheio, e revela o caráter. E ele termina dizendo, verso 37, você será julgado por tuas palavras, ou será absolvido, ou será condenado. Efésios 4:29, que eu vou abordar num dos sermões, fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que for boa para a edificação. Esse é um texto fantástico de Paulo aos Efésios. Tiago 1:27 diz, se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. Essa doeu. Ele está dizendo que se você tem vida religiosa, vida cristã, mas você não refreia a sua língua, a nossa religião é inútil. É sério, porque grande parte da nossa vida são palavras. Agora, Tiago 3:1 diz o seguinte, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. Então, vou dizer a você o seguinte, eu estou aqui, nós estou pregando para todo mundo, começando por mim e por você. Ele fala que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Todos nós temos as nossas áreas de deficiência. Tem problemas, pessoas têm problema com o seu temperamento, por exemplo, questão do poder, do dinheiro, do sucesso, relacionamentos. E ele fala que entre as áreas em que nós tropeçamos, uma delas que é muito séria e que atinge a todos nós, é a questão do uso da língua. Ninguém pode dizer assim, olha, eu estou bem nisso. A palavra tropeçar significa cometer um erro, pecar, isso é, todos pecamos em muitas coisas, todos erramos em muitas coisas e erramos no uso das palavras, no uso da língua. E ele fala que se alguém, porventura, não tropeça no falar, esse homem é perfeito. Perfeito no sentido de que é maduro, é desenvolvido, já aprendeu bastante, está bem adiante. O fato é, queridos, que este é um assunto que diz respeito a todos nós. Mas deixa eu começar contando para vocês uma história. Eu tenho uma sobrinha que agora é junior, creio que 11 anos, Lara. A Lara, quando tinha cerca de 6 anos, veio em casa com meu cunhado, o Ednei. Estava em casa, estávamos ao redor da mesa, ela distraída, talvez com desenho ou com ali o iPad dela, estava ali, e meu cunhado nos contava que ele estava planejando fazer uma surpresa para a vovó. E contou, olha, eu combinei com a Lara para a gente fazer a surpresa para a vovó. De repente a Lara fala assim, eu contei para a vovó. Ele olhou para ela e falou assim, e boca rasgada.
E começamos a rir ali juntos. E eu me lembrei na hora, porque é natural, ela fez assim sem saber. E o fato é que aí eu lembrei que um livro que eu tinha lido alguns anos atrás, que tem o seguinte título: Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. Não é baseado no livro, o sermão, mas eu lembro do título porque eu não vi. Aí eu peguei, encontrei a imagem do livro, mostrei para ela, falei assim: aqui, Lara. E ficamos rindo um bom tempo, porque a Larinha, como disse meu cunhado, tinha boca grande. Então, o meu tema, para que você viesse hoje à noite, é sabedoria no falar, mas a partir de agora vai chamar Eu e Minha Boca Grande. Porque aí você não vai esquecer. Sabedoria no falar, você vai esquecer. Então, hoje, nós vamos, durante esses 3 sermões, o título é Eu e Minha Boca Grande. Então, é o seguinte: eu e a minha boca grande. Não eu e a boca grande do meu irmão, da minha irmã. Não vai falar assim, eu e a boca grande da minha esposa, eu e a boca grande da minha sogra, do meu cunhado. Não é assim, não. Então vamos vestir aqui, eu e a minha boca grande. Diz aí para você, não vamos fazer isso passar vergonha contando para o outro, mas diz para você internamente aí, ó. Eu e a minha boca grande. Porque todos nós já falando assim, não devia ter falado. Falei demais. Eu já me meti em confusão porque falei demais. Falar compromete. De vez em quando a minha mulher fala assim, você falou fulano de tal? Eu falo assim, bem, eu estou tomando cuidado porque perguntar compromete. Entendeu? E também falar, depois que falou, há um ditado que diz assim, você é senhor da palavra não dita. Em outras palavras, você domina, está no controle do que você não disse. Mas você não é senhor da palavra dita. Quando você disse, é público. Você não tem mais controle. Então você é senhor da palavra não dita. Então hoje, nós queremos trabalhar com essa ideia. E durante as 3 semanas, eu e minha boca grande. Porque todos nós, em certa medida, enfrentamos isso. Agora, eu digo isso, faço esse alerta, porque a gente adora aplicar a mensagem para o outro. Quer dizer, você que eu prego para mim, viu, gente? Se eu sair daqui, eu ganho para pregar para mim mesmo. Então, se servir para você, amém. Mas a gente costuma pensar no outro. Aí eu me lembrei de uma história, não aconteceu aqui, pelo menos que eu saiba, mas talvez algo semelhante já aconteceu aqui. Mas, de fato, essa história não é daqui, mas provavelmente já aconteceu. Uma esposa vem ao culto e estão ali ouvindo o pastor pregando sobre o arrependimento e o uso adequado da língua. E ela, feliz da vida, pensa com ela, que bom que meu marido está aqui hoje. Porque o marido dela tem um gênio difícil, duro nas palavras, já tinha brigado com a sogra, e ele era difícil. Então, naquele domingo, quando eles sentaram, o pastor começou a pregar sobre arrependimento e o uso adequado da língua, ela ficou feliz e não falou, mas pensou, que bom que meu marido veio. Terminou o culto, estão indo embora. Na porta da igreja ainda, ele olha para ela e fala assim, tua mãe precisava estar aqui hoje. Porque a nossa tendência é de falar para o outro. Então, eu só prego para presentes, para os ausentes eu não prego. Então, é isso mesmo. Então, nós estamos querendo que vamos fazer uma avaliação, porque foi Tiago quem disse, nós vamos aprender no capítulo 3 também, que é uma área dificílima. A Bíblia diz que a língua é indomável. É indomável. Tá? Então, nós vamos trabalhar com essa ideia. E você pode hoje perguntar, hoje ou durante a semana, sobre se você tem ou não essa boca grande. Em geral, quem tem não sabe. Quem sabe já é meio caminho andado. Mas então talvez valha a pena você procurar um amigo próximo e perguntar para ele assim, você acha que eu falo demais? Que eu falo na hora errada, de forma errada? Mas pergunta para um amigo boca grande, porque ele não vai resistir, vai falar, tem sim. Porque o boca grande ele não vai resistir, vai falar. O fato é que talvez valha a pena perguntar, será que eu falo demais? Mas eu sei que se a gente faz uma análise, nós concluímos isso. Então hoje, eu vou falar baseado no livro de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, que se converteu depois da ressurreição de Jesus. E ele escreveu um livro que tem o seu nome, abra comigo Tiago capítulo 1. Ele escreveu um livro que leva o seu nome, que é considerado um livro de sabedoria. Um livro menor, mas seria o livro equivalente ao livro de Provérbios no Novo Testamento.
É o livro em que ele fala de instruções para viver uma vida com sabedoria. E ele trata de várias áreas da nossa vida. Antes de ler o texto, deixa eu contar para vocês o seguinte. Dentre as coisas que eu amo as Escrituras Sagradas, duas delas se destacam. Primeira, é porque a Bíblia é um livro que fala de salvação. Quando a gente lê a Bíblia e fala de Jesus, a Bíblia é cristocêntrica, nós temos que ver Jesus em todos os livros da Bíblia. Então, quando eu leio a Bíblia, eu vejo Jesus, eu vejo a salvação, e a mensagem de salvação é maravilhosa. Então, por isso, se a Bíblia fosse só sobre salvação, já estaríamos aqui no lucro. Mas, além disso, a Bíblia é um livro de conselhos de sabedoria para a vida. Além de sermos salvos, a Bíblia nos ensina como viver com sabedoria nesta vida. Então nós somos beneficiados pela salvação e somos beneficiados para os ensinos sobre todas as áreas. E Tiago, nos capítulos 1 a 5 do seu livro, trata de várias áreas da nossa vida onde a verdadeira sabedoria se manifesta. E por isso, ele não poderia deixar de fora esse tema que é o uso da língua, o falar. E ele denuncia tanto o mau uso da língua, como incentiva o uso correto da língua. Aí nós vamos aprender isso aqui. E aí eu quero ler com você Tiago, capítulo 1. Abra comigo Tiago, capítulo 1. Eu vou ler os versos 19 em diante. Meus amados irmãos, tende certeza disso. Todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-nos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Amém? Eu quero pensar com você sobre o uso da língua. Aliás, a gente começa perguntando assim: quem fala mais, o homem ou a mulher? Os homens, ninguém respondeu que é a mulher, que está do lado da esposa aí. Uma pesquisa feita há muitos anos atrás, em 2006, e ela roda pela internet aí, um livro publicado por um neuropsiquiatra americano, diz que as mulheres falam 20 mil palavras por dia e os homens somente 7 mil palavras. Ok, esse estudo já foi descartado, não é científico. Mas eu tenho uma explicação científica, se você acredita nisso. Por que as mulheres falam 20 mil palavras, quase o triplo dos homens? Que tudo que ela fala tem que repetir para os homens entenderem. Lá em casa, minha mulher nunca fala assim, nunca. Eu 2 vezes, pelo menos, cada vez que ela fala. Então, elas são obrigadas a repetir. É isso, mulheres. Vocês são obrigados a repetir, porque os homens entendem. Presta atenção. Então, minha mulher nunca fala, eu direto, Aí ela fala assim, o que você ouviu? Até onde você ouviu? Porque aí eu vou começar dali, entendeu? Agora, um psicólogo chamado Campbell Lipper, psicólogo da Califórnia, ele provou o contrário, que os homens são mais tagarelas. E isso é cientificamente comprovado lá em casa. Na minha casa, a pesquisa é verdadeira. Mas o fato é que homens e mulheres falam quase mesmo a mesma quantidade de palavras. Mas o fato é que não importa o quanto nós falamos. A grande questão é que o uso das palavras é sempre um tema atual, porque nós somos seres comunicantes.
Nós usamos palavra o tempo todo. E hoje, queridos, com o advento das mídias sociais, da comunicação instantânea, mais ainda. Queridos, nós estamos assim, eu diria assim, escravizados do falar. Eu lembro, por exemplo, quando surgiu aí, na verdade, quando eu comecei a ter contato, popularizou o telefone. Eu lembro que as igrejas começavam a reclamar assim, antigamente não tinha telefone, agora o telefone, a fofoca corre. Lembram disso? Porque era um tal, na segunda-feira já ligava, porque antes não, viu o irmão só no domingo, tudo bem, mas agora na segunda já ligam. Mas não tem jeito, foi aumentando. Hoje, mídia social, nós temos Facebook para poder publicar, mas nós temos a comunicação instantânea do WhatsApp, nós temos aí o e-mail, nós temos as várias mídias, isso é natural, e nós somos seres comunicantes. Agora, nós vamos fazer um contrato, tem palavras, vamos dar uma instrução, tem palavras, e nós somos seres comunicantes, e se há uma área que nós precisamos de sabedoria, é o uso das palavras, o uso da língua. E esse texto de Tiago, eu vou usar apenas um versículo hoje, mas que li todo o contexto, porque ele fala também o lado positivo de receber de coração aberto a palavra de Deus que em nós foi implantada. Mas o versículo de hoje, que eu quero destacar para vocês, e leio duas versões, e é o seguinte: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu vou usar a seguinte tradução: nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado. E para que você não tenha problema de esquecer, eu fiz um cartão para você, é um presente para você hoje. Você tem um cartão com versículo e aqui atrás a mensagem, com duas frases. Você vai usar, já fiz o tamanho para você deixar, tamanho de um cartão de banco, para você usar. Plastifica, se quiser eu dou uns a mais para você, pode pôr na carteira. Eu já fiz bastante, mas é uma forma de você praticar. E eu vou usar hoje duas frases com você, que você não vai esquecer. A Bíblia nos diz que eu tenho que ser rápido para ouvir, lento para falar. É essa a ideia do grego, da língua original, e também a tradução literal do inglês. Se você gosta do inglês, pode saber. Ele fala assim: quick to listen, slow to speak. É isso, a molecadinha vai guardar aí, ó. Quick to listen, slow to speak. Tem que ser rápido para ouvir, lento para falar. Vamos repetir aqui? Rápido para ouvir, lento para falar. É exatamente o que Tiago está nos ensinando, que eu tenho que aprender a viver assim. Ele começa dizendo assim: cada um deve. Então esse ensino se aplica a todos nós, para ambos os sexos, para todas as idades, todas as nacionalidades, seja qual for o seu tempo de vida cristã, seja qual for a sua posição, líder ou liderado, não importa. Todos nós precisamos aprender essa lição. Temos que ser rápido para ouvir, ou ideia de pronto para ouvir, e temos que ser lentos para falar ou para responder. Porque ninguém, por isso ele diz, cada um deve, ou saber essas coisas, meus irmãos, porque todos nós, ou ninguém está livre desse erro. Para ter uma ideia, eu me convenci dessa verdade, que ninguém está livre dessa realidade de pecar com a língua, em maior ou menor grau. Eu sei que muita gente já aprendeu, e a gente às vezes aprende a duras penas, mas aprendeu. Mas isso para mim ficou muito claro quando eu era pastor em Piracicaba, e lá tínhamos ministério com surdos. E o ministério novo que surgiu na igreja, nós demos o apoio, eles usam a língua brasileira de sinais. E eu falei assim: deve ser uma maravilha, né? Porque eles não falam, não que eles não tenham possibilidade de falar, eles não têm dificuldade oral, não foram ensinados, poucos falam. Então não é o fato de que é surdo, o surdo é mudo, não. Eles podem ser surdos e podem aprender a falar, e muitos aprendem, mas via de regra, pelas dificuldades, eles acabam não aprendendo. E eles se comunicam com a linguagem, com a língua brasileira de sinais. E eu pensei, deve ser tranquilo lá, né? Porque grande parte dos problemas é pelo falar. Meus irmãos, quem trabalha com esse pessoal sabe, eu recebia comitivas no meu escritório para tratar de briga entre surdos.
E brigar com língua brasileira de sinais é pior que brigar gritando. O maior problema que a líder me falou, a Cláudia, pastor, a maior crise entre eles são as intrigas, as fofocas, mesmo usando a língua brasileira de sinais. Então está explicado, está aprovado cientificamente. Não importa, porque é uma tendência nossa. Então, um dos principais problemas era esse. Sabedoria no falar deve ser um alvo de vida. Porque depende da forma com que nós falamos, nós arruinamos um relacionamento ou edificamos um relacionamento. Então, a palavra que ele diz aqui, rápido para ouvir, é a palavra taquis. Taquis é de onde vem a palavra táxi, que é a palavra, que é um carro. Hoje ele usaria a palavra Uber, tá? Grego contemporâneo é Uber, tá? Mas era o táxi, de onde vem a nossa palavra, a ideia de que rápido, está com pressa, como diz a Angélica, vou de táxi. Entendeu? Então, está aí, queridos, de táxi, pronto, a ideia de prontidão. Você quer, chama um táxi. O significado é prontidão, disposição. Então, quando ele diz assim, seja rápido para ouvir, seja pronto para ouvir, esteja disposto a ouvir. Diz que Sócrates, o grande filósofo, recebeu um aluno, e Sócrates dava cursos de oratória. Um aluno queria aprender a falar em público, procurou Sócrates para apresentar o desejo de aprender, e disparou a falar diante do filósofo Sócrates, não parava de falar. Já passou por experiência? Não parava de falar. E aí, depois que ele calou a boca, Sócrates falou assim, vou cobrar o dobro. Primeiro tem que ensinar você a ficar calado, depois falar na hora certa, vai ficar mais caro o curso. Porque era isso, não sabia. O aprendizado tem essas duas interfaces, é o falar e é o ouvir. Então ele diz assim, sejamos rápidos para ouvir, isso é, abertos, meus irmãos, aprendam aqui, porque o ensino de Tiago é muito simples no sentido de compreender, mas também muito difícil de praticar. Rápido para ouvir. Esteja aberto para aprender. Aprender. Tenha disposição para ouvir. Aprenda a ouvir sem tirar conclusões antes da hora. Queira ouvir mais do que falar. Faça um esforço e tenha uma disposição de compreender o outro. Você já viu que a maior parte dos nossos problemas é porque falta compreensão do outro? Eu tenho aprendido isso, a duras penas, que toda atitude que alguém tem faz sentido para ela. Para nós pode ser ofensiva, mas para ela faz sentido, por isso que ela faz. Ou qualquer coisa que a pessoa fala. Então, dá para você tentar entender o mundo do outro, não significa que ela está certa, mas dá para procurar entender, dá para quando começar uma conversa para resolver um problema, perguntar para a pessoa, deixar ela expor a razão dela. Isso acontece, resolveria. Se nós fizéssemos isso, 90% dos problemas estavam resolvidos. Ouvir o outro. E às vezes, ao ouvir o outro, já se resolve, se a gente não ouve. Então, disposição para ouvir, disposição para compreender. Eu gosto da expressão que diz que Deus nos criou com 2 ouvidos e uma boca, para usar nessa proporção. Mas a gente usa 2 bocas e 1 ouvido, ou nenhum ouvido. É exatamente isso. John Stott diz que um dos ingredientes mais importantes e negligenciados no discipulado cristão é o cultivo de um ouvido atento, inclusive ouvir no processo de evangelização. Nós temos que ouvir o mundo, ouvir o que as pessoas, os clamores, as lutas, nós não ouvimos e achamos que temos a resposta. Tá? Então, rápido para ouvir, isso é, pronto, disposto, interessado. E aí eu vou dizer aqui para você uma aplicação disso. Disposição para ouvir, ou ser rápido para ouvir a palavra de Deus, prontidão para ouvir os nossos familiares, para ouvir os nossos pais, quem é filho, ouvir os pais. Pode levar isso a sério, os pais sempre têm razão, por favor, ouçam os pais. Na verdade, eu quero dizer o seguinte, às vezes eles não estão certos sempre, mas ouça os seus pais, disposição para ouvir os nossos filhos, por que não ouvir? Os filhos também têm palavra, ouça o seu filho, ouvir os nossos irmãos em Cristo, ouvir as pessoas mais velhas,
Então, nós vamos nos beneficiar se ouvirmos. E aí significa ouvir, não apenas com o ouvido, mas ouvir com o coração, ouvir com atenção, disponibilizar atenção para as pessoas. Não é o nosso problema esse hoje? Nós falamos antes de ouvir ou falamos mais do que ouvir? Quem aqui não teve a experiência de tentar travar um diálogo e sair de lá com um monólogo? Já passou por isso? Nós fazemos isso algumas vezes. Você vai conversar com alguém querendo ter um diálogo, mas o que você sai é um monólogo, porque a pessoa fala. A pessoa fala, só a pessoa fala e não quer ouvir. Porque algumas pessoas dizem assim, para ela o importante é falar. E nós fazemos isso. Portanto, o primeiro compromisso hoje nosso é, vamos ser prontos, rápidos para ouvir. Alguém está falando, vamos estar interessados em ouvir. Você já viu que quando alguém vai ao médico, o doutor Daniel está aqui, ou a doutora Sandra e outros mais, os pacientes ficam contentes dizendo assim, o médico me ouviu, né? Quis saber, fez perguntas, às vezes 2, 3 perguntas que faz, ele fala assim, está interessado em saber, né? Porque tem médico que você entra no consultório e está fazendo a receita já. Não, ele quer ouvir qualquer área da gente. Por que as pessoas procuram um psicólogo, procuram um conselheiro? Porque elas estão carentes de serem ouvidas. Então, queridos, vamos ser rápidos para ouvir, criar ambientes na igreja, em casa, na vida, lá na sua empresa, ouvir. Quando a gente ouve, como tem empatia, grande parte dos problemas são resolvidos. Mas ele fala aqui, disposição para ouvir, rápido para ouvir, cultivar esse ouvido atento, mas lento para falar. E a palavra também que ele usa aqui é fantástica, bradis. A palavra bradis, no grego, significa lento, mas a ideia é a seguinte, alguém com dificuldade de compreensão. Em outras palavras, lerdinho. É isso, a palavra no inglês lá que ele traduz aqui a gente é tolo, bobo, estúpido. Eu achei que não podia usar essa palavra. Lerdinho. Ele está dizendo que quando você ouvir algo e vai responder, seja lerdinho, faz bem. Melhor ser lerdinho, porque o rapidinho no falar vai se dar mal. Seja mais devagar, a ideia é a seguinte, esteja disposto a processar, a compreender. Primeiro ouça, depois fale menos, não faça comentários precipitados. Não fale sobre o que você não conhece. E outra questão, por que nós precisamos hoje? É uma ditadura que você tem que falar sobre tudo, comentar sobre tudo, dar palpite sobre tudo. Para quê, gente? É tão mais tranquilo não ter que falar sobre tudo, não ter que ser especialista em tudo, né? Então, vamos tentar ouvir. Sabe que dá para ouvir? Dá para ouvir aquele que entende mais? Dá para perguntar a opinião? Stephen Covey, autor do 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o princípio 5, o 5º hábito é: procure compreender antes de ser compreendido. Não é fantástico? Porque se eu venho com a atitude empática de compreender o outro, a pessoa também vai ter a boa disposição de me compreender. Procure primeiro compreender e não ser compreendido. É a comunicação efetiva, é a comunicação empática, é aprender a escutar e entender melhor as pessoas. Entendeu? É não interromper, não dar conselhos. Mas se a gente não parar para ouvir, não tem jeito. Provérbios nos ensina algumas coisas. Quem fala demais acaba pecando, quem é prudente fica de boca fechada. Verdade. Salomão, Tiago é o livro de sabedoria do Novo Testamento, Salomão no Antigo Testamento, é isso, nós sabemos isso, e todos nós pecamos em algum momento. Até o insensato passa por sábio quando fica calado, de boca fechada até parece inteligente. Não é fantástico? Então, está dizendo o seguinte, boca fechada não entra mosquito? Está aqui, é isso aí, gente. Esse não é bíblico não é versículo não, vai falar aí, pastor disse que está em Provérbios, não está não. Mas assim, até o insensato, até aquele que é meio estúpido, quando fica calado, fica de boca fechada, até parece inteligente, queridos. Pense antes de falar. E aí eu vou dizer a você, no mundo das mídias sociais, significa também, pense antes de postar, de curtir, de levar adiante, de entrar numa briga. Pense antes, porque hoje o falar está aqui na ponta dos dedos, gente. Ficou pior, mais sério. Pense, sabe o que falar? Leu, fica calmo.
Não entra na briga. Sabe, tem que falar. Nos grupos de WhatsApp, é uma loucura. Grupo de WhatsApp é fantástico para separar amigos. Eu tenho o dom de separar amigos. Mas a gente tem, todos nós falhamos, gente. Só mudou. Nós falhávamos falhávamos ao telefone e continuamos falhando com os novos mecanismos. O ser humano não mudou, não. Só que agora está muito mais constante, porque a palavra faz parte do dia a dia. Tome cuidado, leia, guarde. Tem que falar, tem que responder, não tem? Nós vamos aprendendo. Vou dizer assim, todos nós precisamos aprender isso. Às vezes não falhamos numa área, falhamos em outra. Então, Tiago diz isso para nós. A ideia de que ele termina aí dizendo, lento para se irar. E eu nem vou comentar em detalhe, que ele está dizendo o seguinte, se você for rápido para ouvir, pronto para ouvir, se você for paciente para falar, demorar, for lento, você vai estar lento para se irar, você não vai se irar. Porque o problema da ira é quando nós queremos falar e defender o nosso ponto de vista. Mas se eu for calmo, já compreendi, dificilmente eu vou me irar, vou ficar irado porque eu já cumpri os 2 primeiros mandamentos. Portanto, o segundo compromisso é lento para falar. E esse é o cartãozinho que você vai receber. Então você tem aí o Papaléguas ou Bip Bip, que você se lembra, alguns se lembram, e aí tem essa tartaruguinha com a carinha de lentinha mesmo, viu, gente? Para que a gente guarde e que a gente possa praticar isso, porque em tempos de comunicação instantânea, em tempos de redes sociais, em tempos de interações por meio da palavra, esse mandamento bíblico se torna ainda mais desafiador e atual do que era no tempo de Tiago. No tempo de Tiago já era um problema e hoje é mais ainda. Portanto, seja rápido para ouvir, dê atenção ao que as pessoas têm para dizer, seja lento em falar, isso é, em responder, em reagir e qualquer outra coisa, porque esta é a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Sabe o que a Bíblia diz quando a gente pensa eu e a minha boca grande? Quando eu penso nisso, eu penso que todos nós tropeçamos em muitas coisas. E aí nós precisamos pedir ao Senhor, porque conhecer nós conhecemos. Nós temos que praticar no dia a dia. Então eu acho que hoje vale a pena a gente terminar esse momento com uma oração. Uma oração feita pelo salmista que diz, Senhor, guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Uma linguagem mais simples, na linguagem de hoje. Ó Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar o que não devo. Não é verdade? É a nossa oração. Senhor, controla. Nós vamos aprender semana que vem, nas outras semanas, como usar essa boca, essa língua de maneira que edifica. Nós estamos hoje aprendendo a interromper hábitos negativos, mas eu quero mostrar que Deus nos deu a boca para usar de maneira muito benéfica. Ela é extraordinária. Mas hoje a nossa oração é, ó Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar o que não devo. Rápido para ouvir e lento para falar. Eu queria orar por você agora. Vamos orar ao Senhor. Deus de amor, Tua palavra diz que todos nós tropeçamos em muitas coisas. E nessa nossa caminhada aqui como igreja, hoje, nas próximas semanas, nós queremos aprender o hábito saudável de usar a nossa boca e a nossa língua para edificação. Mas essa semana, queremos fazer uma tarefa de casa. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a controlar a nossa língua, a não falar quando não devemos falar, a termos um ouvido mais atento, mais empático, e quando falarmos a palavra certa, na hora certa e da maneira certa. Nós queremos Te glorificar com toda a nossa vida, e nós queremos Te glorificar também com os nossos lábios. Senhor, controla a nossa boca, controla tudo aquilo que eu digo, para que eu diga somente aquilo que for para a Tua glória. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Amém.